Voltamos. E como foi anunciado hoje aqui na Centro-Sul TV, nós temos mais uma entrevista com o candidato a prefeito. Desta vez o candidato é Divo Batista. Boa noite, Divo Batista. Boa noite, Osni. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui para conversar um pouco sobre política, que é uma coisa tão importante para a nossa vida. Pois bem, o candidato já deve estar acompanhando e sabe que as perguntas serão feitas 3 perguntas do estúdio, 2 perguntas, quem pergunta é a população. Cada pergunta tem 2 minutos para o candidato responder a pergunta, será avisado que tem 2 minutos. A última pergunta é a despedida, hora de pedir o voto é apenas 30 segundos. Então a gente vai pedir para o candidato sortear então 3 perguntas aqui. A gente vai pode passar para mim elas, a gente vai estar respondendo então na ordem as perguntas para o candidato. A primeira pergunta será o tema duplicação da BR-373. A segunda pergunta, o tema é estradas. A terceira pergunta, o tema será esporte. Então, são essas 3 perguntas. Vamos agora sortear 2 perguntas que o povo que vai fazer essas perguntas então sorteados neste momento. A primeira pergunta que o povo vai perguntar, o tema é melhor idade, população. A segunda pergunta, então, será o tema emprego. Então está sorteado as perguntas. Vamos então dar início à nossa conversa, a entrevista sabatina com o candidato Divo Batista. Candidato, a primeira pergunta também é genérica, foi feita para todos os candidatos e será feita para os demais que virem até o estúdio. Então a gente pergunta para a primeira coisa, o porquê que o senhor está entrando na política, quer ser prefeito de Prudentópolis, e também nessa pergunta pode falar alguma coisa sobre a sua pessoa. O importante é que a política, a gente depende dela para viver, para morar, para comer. Então isso é o que motiva a gente entrar na política. A minha vida, a história começa, eu nasci na comunidade do Papanduva de Cima, sou filho de agricultor, pequeno agricultor, meu pai era o Teco Batista, minha mãe é Maria Novochado Batista, professora, descendente de ucraniano, aonde a gente então se criou na lavoura, foi agricultor até os 18 anos, dos 18 aos 24 foi um período onde a gente estudava e trabalhava na lavoura. E aí entrei na Emater, então desde 89, já faz 23 anos que estamos na Emater. E, portanto, depois de entrar na Emater, a gente se formou em História, sou formando em Serviço Social, sou especialista em Desenvolvimento Rural Sustentável e Agricultura Familiar, estou me especializando em Mercado e Cooperativismo, e também a gente tem bastante prática em construção de plano de desenvolvimento e planejamento estratégico aí, com uma prática. E a política ela é fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade, das pessoas, das famílias. E é isso que motivou. E a gente, como participa aí pelo trabalho que a gente desenvolve na Emater, com formação de liderança, participa dos conselhos, participamos também na construção de planos de desenvolvimento, tudo isso motiva a gente a participar da política. Porque sem a política a gente não é nada. E infelizmente no Brasil o que a gente vê são pessoas que não têm habilidade nenhuma para a política e, de repente, a gente vê assim, de uma forma geral, todo dia na televisão, a bandidagem tomando conta da política. E eu vejo, sim, a gente tem que convocar a sociedade, as pessoas de bem, para realmente se envolver na política, porque a vida delas depende da política. Muito bem. Vamos, então, à primeira pergunta para o candidato, o qual o tema é duplicação da BR-373. Candidato, sabedor que muitos acidentes só ocorrem na área urbana da BR-373, que hoje existe um grande fluxo de veículos na BR-373, como fazer para duplicar a BR-373? O problema da BR-373 ele iniciou com a privatização. A partir do momento que o governo do estado, junto com o governo federal, privatizaram, inclusive com pedágio, preço abusivo, a gente vê que as empresas de pedágio, elas não estão dando o retorno que a sociedade precisa. Mas qual o papel importante de um prefeito municipal? Já que tem uma praça de pedágio no município. Então é aplicar todo o recurso que vem para o município, em forma de imposto, em forma de repasse, mas mais importante é articular politicamente. E a nossa região hoje, a gente vê que Prudentópolis, e toda a região Centro-Sul, ela não tem representação política, não tem deputado estadual, não tem deputado federal. E isso também fica um pouco difícil. Mas
o poder de um prefeito hoje em duplicar uma rodovia está fora de questão. Mas o importante ele é articular politicamente para isso acontecer. E aí tem formas hoje de um prefeito pressionar aí uma empresa de pedágio junto ao governo para duplicar. A gente sabe que a 373 é uma luta, mas que também tem o pessoal de Irati lutando para duplicar a 277. Então isso é uma briga política, mas que a partir do momento que a sociedade de Prudentópolis, junto com o prefeito, mobilizar um grupo dessa região aqui, pegando Guamiranga, Ivaí, existe a possibilidade, né, dessa força. Mas para isso a gente tem que também pensar aí numa política de desenvolvimento, principalmente com representação, tendo deputado estadual e deputado federal para abraçar essa causa. Pois bem, o tema agora da segunda pergunta é estradas. Em relação às estradas, o que pode ser feito para melhorar as estradas para o interior do município e aumentar o número das ruas asfaltadas na cidade? Como viabilizar essas obras? Estrada rural no nosso município, vamos dizer assim, ela existe um grande número, todo mundo fala que nós temos 6.000 quilômetros de estrada, realmente a gente tem 6.000 quilômetros de estrada, mas as estradas maiores onde circula são em torno de 3.000 quilômetros. Hoje é real, a gente sabe, o município inclusive tem recebido bastante dinheiro para construção e cascalhamento das estradas rurais e também das ruas aí do município, né? Então esse é um recurso que o governo federal hoje está disponibilizando, o próprio governo do estado, coisa que não tinha antes. Então isso facilita bastante uma administração pública e, mais importante, né, uma estrada, você tem que adotar alguns modelos de estrada. Então a gente na Imater sempre trabalhou um projeto de estrada. Então onde vai um engenheiro, vai um técnico, vendo o que precisa fazer nessa estrada, e para ela, a partir do momento que se faz dreno, bueiro, terraplanagem, aí ela vai durar aí 10 anos, ela vai ter um custo mais baixo de manutenção. E o que a gente vê hoje, de repente o cascalho está ali, o pessoal vem, tira o cascalho fora, coloca outro. E assim vai se acabando a cascalheira e vai ficando muito caro. E estrada é fundamental para o desenvolvimento das comunidades. A gente vê que o transporte escolar hoje depende de estrada, o agricultor depende de estrada, e não só as estradas gerais, mas ele depende daquela estrada para tirar a produção dele na lavoura lá. A gente já viu agricultores, às vezes por falta de um bueiro, perder a lavoura. Então é fundamental que a prefeitura ela tenha umas 8, 10 unidades com patrola, com esteira, com reto, com caminhão, para dar a resposta que a sociedade precisa. Porque sem estrada nós não vamos ter o desenvolvimento do nosso município. A próxima pergunta, então, o tema é esporte. O que o candidato pretende fazer pelo esporte de nossa cidade e quais são as suas propostas? Eu vejo que com o esporte a gente pretende criar uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado, envolvendo profissionais de todas as áreas, então da saúde, da agricultura, do meio ambiente, do turismo, da assistência social, do esporte, lazer, da cultura e da educação. E a partir disso, então você tem uma secretaria, você fortalece também a Secretaria de Esporte, e a partir disso você cria possibilidades das pessoas participar. Então a gente sabe que tem hoje praças aí que são, vamos dizer, espaços públicos que pode se praticar o esporte, tem as academias e tem as escolas que eu vejo assim que tem pouca estrutura ou quase nada em relação ao esporte. E quanto a gente vê também a criançada aí, né, nos bairros, sem um espaço para eles nem jogar uma bola. Então é importante, quando se fala em esporte, não pensar só no futebol, mas em todas as faixas etárias, né? E também questão de gênero, homem e mulher, e você desenvolver grupos, né, com profissionais, orientando principalmente a criançada, as pessoas mais velhas, a desenvolver algum tipo de esporte, que esporte simboliza saúde. Mas junto a isso você tem que ter uma boa alimentação, junto a isso você tem que trabalhar a questão da educação, a questão do lazer, a questão cultural. Então é uma soma de fatores aonde leva realmente o nosso município a desenvolver a área do esporte. E aí a gente vê a questão dos campeonatos regionais com a piazada, principalmente para desenvolver alguns times de base aí, a gente tem que pegar a piazada que gostam de futebol, mas também
tem espaço lá para os jovens, para as mulheres e para as crianças umas quadras de areia. Então, é isso aí. Pois é, e a próxima pergunta, então, candidato, agora são 2 perguntas que serão feitas, e quem vai perguntar é a população. O tema é melhor idade. Do seu ponto de vista, o que precisa ser feito para trazer mais empregos para a nossa cidade? Bom, acho que a pergunta foi trocada, né? Que ele falou em mais emprego para a nossa cidade. Então, vamos responder. A questão de mais emprego para a nossa cidade, sem dúvida nenhuma, a gente tem 2 opções estratégicas grandes para desenvolver. Uma é turismo, que a gente tem um potencial muito grande, e hoje é a própria agricultura meio rural. Mas, pensando em curto prazo, seria a questão do município facilitar a vinda de empresas. Então, isso é fundamental, a gente ter um secretário de Indústria e Comércio com bastante habilidade, né, com poder de persuasão e articular com o setor, para ir fora buscar empresas aí que gerem emprego, porque a gente não pode mais permitir que o nosso jovem, as famílias, saiam aqui do município e vão trabalhar fora. E são mão de obra muito boa, porque se não fossem boa, não vinha o pessoal de fora buscar aí as pessoas nossas para trabalhar. E eu vejo sim que o turismo é um potencial muito grande, já que passa milhões de pessoas pela BR-373 e a BR-277, e essas pessoas, a partir do momento que você preparar o município para receber elas, vai gerar uma infinidade de empregos aqui no nosso município. Nós podemos ter 70, 80 hotéis recebendo turista. E isso vai gerar uma infinidade de emprego para a nossa cidade e também vai fortalecer o nosso comércio aí. E também a gente tem outro potencial, a questão das cerâmicas aí, que pode ser trabalhado, né, melhorar a questão de outros produtos, não só o tijolo, mas ter uma diversidade pela qualidade da argila. E também o mercado moveleiro, que pode se tornar um polo moveleiro, e a questão de malhas, que também é um setor aí que pode ser desenvolvido a curto prazo e resolver o problema de muitas pessoas. Porque o turismo, assim, a gente olhando, nunca se investiu e as pessoas não conhecem a nossa realidade. Então, o mais importante é nós conhecer essa realidade. Realmente, então, as 2 perguntas foram trocadas de ordem, mas são as 2 perguntas que seriam feitas. Então, agora sim, vamos ver a pergunta, qual o tema é melhor idade. A nossa cidade comporta muitos idosos, pessoas com experiências únicas, que sem dúvida alguma significa muito a nós. De que forma você vai ajudar o município a desenvolver atividades de lazer para que essas pessoas desfrutem com entusiasmo essa idade que todos nós almejamos algum dia? Eu vejo que o primeiro passo é uma cultura hoje a nível de Brasil, mas o primeiro passo é a gente respeitar a experiência das pessoas, né? A gente não vamos chamar as pessoas de velhas, mas pessoas que têm experiência aí de, vamos dizer assim, 50, 60, 70, 80 anos. Quanto conhecimento tem acumulado essas pessoas e que para o desenvolvimento do nosso município, da nossa região, ele pode ser muito importante. E para isso a gente tem que dar oportunidade a essas pessoas ter qualidade de vida. Então a gente precisa criar espaços, né? Vai estar sendo construído o centro do idoso. Então eu vejo que isso é uma oportunidade para o idoso se encontrar. A gente sabe que tem os bailes aí que o pessoal se encontra da terceira idade, tem as excursões. E eu vejo que é papel fundamental do município realmente valorizar, porque é o conhecimento dessas pessoas que vai dizer o que nós queremos lá. Então é somar a força do jovem, né, o espírito empreendedor do jovem, mas sem perder, né, esse conhecimento tão grandioso que as pessoas com mais experiência de vida têm. E a gente tem uma infinidade de exemplos aí na nossa cidade, de pessoas que têm um conhecimento grande e que, às vezes, numa administração pública, não são escutadas, ficam de lado. Então, eu vejo que o idoso, você começa realmente a tratar ele com respeito a hora que você chama ele para participar de uma administração pública e para construir o desenvolvimento do nosso município junto. Então, eu vejo assim, também vai ser prioridade. Toda a política de desenvolvimento do nosso município vai ser prioridade e não vamos esquecer da questão do idoso, e isso, então, será um papel nosso permanente. Muito bem, candidato. Então chegamos ao final do nosso bate-papo, nossa entrevista. Agora o candidato tem 30 segundos para se despedir da população e também pedir o seu voto. Agradeço a oportunidade e peço a todas as pessoas que estão nos vendo que abracem a causa Divo Batista
43, porque não é uma causa só do Divo, é a causa de toda a população. Então é isso aí, vamos junto no dia 7 de outubro com Divo Batista 43. Muito bem, essa foi então a entrevista sabatina com o candidato a prefeito Divo Batista. Vamos a um pequeno intervalo e depois voltamos então com a festa no Rio Preto.